professora Giane. Vamos continuar então com a nossa aula de autotransformadores. Na última aula, a gente falou um pouquinho aqui, da questão da caracterização do autotransformador, como é que ele funciona como elevador, como rebaixador. Então, a gente trabalhou um pouquinho em cima do autotransformador. Vimos que ele tem um único enrolamento, que podemos ter como primário, como neste caso aqui, todo enrolamento, como secundário, parte do enrolamento. E faltou a gente trabalhar com a economia de cobre, que é uma das vantagens, abordar as desvantagens e citar aí algumas aplicações. Então, vamos lá, vamos para o primeiro caso aqui. Vamos falar um pouquinho de economia de cobre, tá bem? Então, economia de cobre, pessoal, é possível a gente calcular, ter uma estimativa da porcentagem da economia que se tem de cobre quando comparamos o autotransformador com o transformador. Então, o peso de cobre, vamos botar aqui do alto, vou chamar aqui de alto, sobre o peso de cobre do transformador. A gente calcula assim, a gente pega a tensão maior menos tensão menor, divididos pela tensão maior, vai nos dar essa estimativa. Vamos aplicar então para esses três casos aqui, temos três situações. Pegamos aqui um caso com uma relação de transformação baixa, uma relação de transformação média e uma relação de transformação alta. Lembrem que relação de transformação é a relação de tensão de entrada e a tensão de saída. Bom, então vamos fazer o nosso cálculo aqui, tá, pessoal? Vamos começar aqui pelo nosso primeiro caso. Vou ampliar aqui para facilitar a visualização. Nós só precisamos dos valores das tensões. Então, temos aqui neste caso 220 menos 110 divididos aí por 220. Isso vai dar 0,5. O que quer dizer isso? 0,5 é 50%. Então, a gente vê que neste caso a gente tem uma economia, então, de 50%. 50% do material para o autotransformador, que foi o que deu aqui em cima, em relação a 100% do material para o transformador. Então, esse foi o nosso primeiro cálculo. Vamos ao nosso segundo cálculo aqui. Então, vamos fazer o seguinte, usando a mesma fórmula, ok? Nós temos 2.200 menos 110 divididos por 2.200. Calculando isso aqui, nós vamos ter 0,95, ou seja, 95 divididos por 100. Tá? Então, nós temos uma economia de 5%. Usamos 95% do material no autotransformador comparado com o transformador. E o terceiro caso aqui, então, observe que vai diminuindo. Então, neste primeiro caso, tínhamos economia de 50%, agora a gente tem uma economia de 5%. E neste último caso aqui, deixa eu tirar um pouquinho isso aqui da nossa área de trabalho. Terceiro caso, então, nós temos 13.800 menos 220 divididos por 13.800. Calculando isso aqui dá 0,98, quer dizer, 98 divididos por 100. Isso nos dá uma economia de 2%. Então, pessoal, a gente conseguiu notar o seguinte, que, aqui eu tinha uma RT 2:1. RT 2:1. Aqui eu tinha uma RT de 20:1. E aqui eu tinha uma RT de... Vamos dividir aqui os 13.800. 13.800 divididos por 220 de 62 ou 72 para 1. Então, o que aconteceu? Conforme, tinha relação de transformação baixa, economia grande. Relação de transformação média, olha a economia como já diminuiu. E uma relação de transformação alta, praticamente sem economia. Sem considerar ainda o seguinte, pessoal, deixa eu pegar
um desenho aqui para nós. Vamos pegar esse aqui, ó. Fazendo um transformador aqui. Peguei esse nosso último caso aqui, dos 13.800 entregando 220. O que nós temos? Nós vamos ter correntes muito diferentes. Okay? A corrente que vai circular aqui vai ser uma corrente pequenininha. E a corrente que vai circular aqui no secundário vai ser uma corrente grande. E no trecho aqui, no trecho comum, o I3, também é uma corrente grande. Então, observe que nós temos que ter um fio bem grosso aqui e, consequentemente, uma solda aqui. Tá? Então, o que a gente tira aqui de desvantagens? Bom, a primeira desvantagem que a gente pode citar é justamente essa ligação elétrica entre o primário e o secundário. Para fazer qualquer manutenção, tem que desligar o transformador. Então, ligação elétrica é uma desvantagem. Então, a ligação elétrica entre primário e secundário, botei de forma resumida. A outra desvantagem é que conforme a relação de transformação, conforme a gente avaliou aqui, ó, conforme a relação de transformação vai aumentando, a economia de cobre diminui. E também, associado a isso, pessoal, tem o risco. Porque, por exemplo, aqui nós temos o secundário do transformador. Observe que a gente tem uma região de solda aqui, um trecho comum. E pode acontecer o seguinte, tá? Essa solda aqui, ela pode romper, né? Nessa parte aqui. É frágil. E se romper, o que vai acontecer? Observem que a carga vai ficar disposta à diferença de potência. Se romper aqui, ó, se romper, quanto vai chegar lá na nossa carga? Vai chegar praticamente os 13.800 volts, colocando aí, então, a carga em risco. Em função disso, pessoal, a aplicação do autotransformador foi limitada, né? Então, o uso limitado, vou escrever o uso aqui também. Então, aplicação limitada para relações de transformação baixa. Para relações de transformação entre 1:3 e 3:1. Então, dentro dessa faixa, pode se aplicar. E aqui, outra desvantagem é um possível rompimento do trecho comum, né? Que aí vai colocar a nossa carga numa diferença de potencial muito elevada, como o exemplo que eu citei aqui. Bom, as aplicações vão desde o uso para eletrodomésticos em geral, okay? Então, esses autotransformadores que a gente tem em casa aí para adaptar a impressora, muitas vezes para 220, né, 220, 110, são autotransformadores, ficam dentro dessa situação aqui, que tem uma aplicação muito boa. Uma segunda aplicação são em reguladores de tensão. E também são muito aplicados em subestações. Em subestações, principalmente para interligar redes de AT. Bom, podemos ter uma subestação transmitindo em 138 mil volts e outra transmitindo em 220 mil volts. São tensões diferentes, a relação de transformação entre elas está baixa e nesse caso se utiliza aí o autotransformador. Então, com isso, pessoal, a gente falou sobre autotransformadores, concluindo esse assunto. Obrigado pela presença e um grande abraço aí para todos.